E hoje eu quero trazer uma palavra baseada numa expressão. E eu quero que vocês abram a Bíblia no capítulo 23 de Lucas, do Evangelho de Lucas. O capítulo 23 trata da morte de Jesus Cristo. E nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor. E eu quero valer-me de uma expressão aqui, mas eu vou ler o texto maior, do verso 44. Mantenham a Bíblia aberta, tá? Lucas 23. Já era quase meio-dia, ou seja, a hora sexta. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde, até a hora 9. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Olha agora esta expressão do verso 48. E todas as multidões reunidas para este espetáculo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. O cenário parecia ser de um circo romano. Estavam todos presentes para contemplar aquele espetáculo ímpar. Todo tipo de pessoas estava presente ali. Havia gente de toda a qualificação, não somente amigos de Jesus. Eu vou ler o verso 49. Tinha uma turma que era amiga de Jesus, seguidora de Jesus, mas não ficaram ali com ele, se afastaram e de longe eles contemplaram aquele espetáculo. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe o espetáculo. Havia também os que o haviam crucificado e o contemplavam com maldade furiosa. Havia outros que estavam de passagem e pararam para ver aquela cena horrorosa, que Lucas chama de espetáculo. Eles se uniram na zombaria à vítima da cruz do centro. Alguém leia para mim em voz bem alta, levante-se. Verso 35 a 39. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Assim que Jesus estava escrito a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Diante desse espetáculo, alguns, diz a Bíblia, meneavam a cabeça,
outros levantavam a sua voz em zombaria, outros gesticulavam, mas todos estavam unidos, alegrando-se diante daquele espetáculo, como acontecia em todo o circo romano. O espetáculo de um homem que não se defendia das acusações que lhe eram feitas e agora morria de forma terrível. Jamais a terra havia contemplado um espetáculo tão vil. Nunca alguém havia presenciado tanta injustiça, tanta zombaria, tantas palavras cruéis, tanta maldade, tanta vileza de uma só vez. Eu poderia dizer que o espetáculo foi tão detestável que a própria natureza levantou um protesto. De repente o sol, chocado com a cena, escureceu-se. E por 3 longas horas a luz se foi. A terra tremeu sob os pés dos homens que zombavam do crucificado. E o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Percebam que o sentimento de horror produzido pelas trevas e pelo terremoto causava uma espécie de retrocesso nos sentimentos daquelas pessoas. Eles foram para ver o espetáculo, eles zombaram, gritavam, meneavam a cabeça, mas depois não houve mais pilhéria, não houve mais zombaria, mas as multidões todas voltavam para suas casas solitárias, em pequenos grupos silentes, e todos os homens, num gesto de pavor, à maneira média oriental, batiam nos seus peitos. Muito diferente foi a procissão saindo das portas de Jerusalém, que gritava: Rei dos Judeus, crucifica-o, crucifica-o. Muito diferente da multidão de agora. Agora todos vão para casa, depois de contemplar aquele espetáculo. Observe como Deus tem poder sobre as mentes e sobre os sentimentos dos homens. Veja como Ele toma o mais vil dos homens, o mais maldoso e orgulhoso deles, e o torna intimidado, e o torna acovardado apenas com a manifestação das maravilhas da natureza. Foi só o sol se apagar e a terra tremer que os homens tiveram seus sentimentos mudados. Qual mais acovardados ficarão os homens diante das manifestações finais do juízo de Deus, quando eles tiverem a visão apocalíptica da vinda do Filho do Homem assentado no trono da sua glória. E antes, imediatamente que ele venha assentado no trono, a Bíblia diz que haverá um grande terremoto, haverá trevas sobre a terra numa proporção muito maior do que aquela que houve trevas e tremores numa região localizada ali na Judéia. Essa transformação memorável e repentina nos sentimentos daqueles homens é uma representação adequada de notáveis mudanças mentais. Qual igualmente notável é a transformação que a visão daquele espetáculo tem causado em muitos de nós. Muitos têm chegado à salvação em Jesus Cristo pela simples contemplação daquele espetáculo, entendendo pelo Espírito de Deus
que foi por causa deles que tudo isto aconteceu. A cruz de Cristo tem causado muitas reações na vida dos homens. Tomara você que ouviu um bocado de Cristo nesta semana. Tomara que você creia em Cristo por causa da ideia, da contemplação da cruz. Algumas verdades. Primeira, observe a lamentação das multidões diante do espetáculo da crucificação. Olha, eu leio o verso 48. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, saíram, foram-se a lamentar, batendo nos peitos. Todos batiam nos peitos, esse era um costume oriental diante de um espetáculo, mas nem todos pelo mesmo motivo. Eles todos estavam temerosos, mas nem todos pela mesma razão. As manifestações foram diferentes nas pessoas, de acordo com a variação dos sentimentos que eles tinham. Havia muitas pessoas, sem dúvida, que estavam ali meramente movidas por uma emoção passageira. Elas haviam visto as agonias de um notável galileu. Algumas coisas haviam chamado a atenção delas, porque eles perceberam que aquele ato, aquele espetáculo, era alguma coisa incomum. Portanto, temeram. Como uma espécie de temor indefinido, alarmadas, essas pessoas foram embora, porque eles perceberam que a divindade estava irada. E a prova era a manifestação da natureza no apagar das luzes e no tremer da terra. Assim, temerosos voltaram para casa. Mas na manhã seguinte, quando o sol nasceu novamente no horizonte, eles já nem lembravam mais das coisas que haviam presenciado, não lembravam mais daquele espetáculo. Estavam prontos para outro espetáculo que era muito comum naquelas terras. Eles gostavam de sangue. Por isso, muitos deles iam aos circos romanos para presenciar cenas violentas. A lamentação dessa gente não foi por uma profunda tristeza de coração. As emoções passam rapidamente, assim como elas vêm, elas se vão. Quão frequentemente este é o sentimento de milhares de pessoas que vêm a um lugar como este, ouvir a pregação da palavra da cruz. Muitos têm se emocionado no cântico de um hino, como esse que cantamos agora. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu. Isto é, a sombra apareceu e as pessoas se encantam com músicas, com hinos. Mas logo que a emoção passa também o interesse pela cruz. Muitos aqui neste lugar de culto já derramaram lágrimas, sim. E onde estão elas agora? Quantas pessoas na cidade aqui em Três Lagoas já ouviram a pregação da palavra, já se emocionaram com a visão de Jesus Cristo na cruz? E onde estão elas agora? Elas gostam do espetáculo que as faça chorar, ou que as faça rir. As emoções nossas não são permanentes, portanto, não confie muito nelas, elas passam rapidamente. Uma senhora, certa vez, procurou um fiel pregador do Evangelho e disse assim, aspas, eu vi coisas maravilhosas no culto hoje, pastor.
Eu vi que a igreja toda estava em lágrimas. Ao que o pregador respondeu: há alguma coisa, minha irmã, mais maravilhosa ainda, é que a maioria das pessoas vai para casa e se esquece de que choraram aqui. Irmãos, até quando nós nos emocionaremos sem que isto seja expressão de um real arrependimento? Até quando? Houve outros que exibiram outro tipo de emoção diante daquele espetáculo. Eles refletiram sobre a injustiça cometida a um homem. Afinal de contas, aquele condenado era inocente. Estas injustiças provocam nas pessoas um sentimento de tristeza profunda até. Eu imagino 2 tipos de conversa. Numa delas, uns diziam a outros: nós vimos tudo. Ele não era culpado de nada. Ouvimos que ele era bom, ouvimos que ele fazia o bem aos outros, que ele curava enfermos, dava pão aos famintos, dava vista aos cegos, até ressuscitou mortos. Nada do que ele fez contrariou a lei de Deus. Ele era um puro e santo homem, mas os nossos compatriotas mataram aquele homem. Um outro disse: é verdade, quase que eu fui levado pela multidão e quase que eu levantei a minha língua contra ele, quase não me contive, mas fiquei com vontade de zombar daquele inocente. Então eu me apavorei quando o sol escureceu e quando a terra tremeu. Eu fui embora para casa. Tais sentimentos até poderiam permanecer, mas eu suponho que eles não podem trazer sincero arrependimento. Os homens podem sentir tristeza por verem o inocente sendo tratado maldosamente. Todavia, se eles não percebem em Jesus mais do que um inocente sendo maltratado, essa emoção passa e o resultado moral e espiritual não é de grande valor. Alguns de vocês já ouviram boas pregações da palavra. Alguns até levantaram a sua mão nos convites que foram feitos para aceitar Cristo Jesus. Alguns choraram aqui na frente e eu pergunto: cadê eles? Quantas vezes nós percebemos em nossos ouvintes essas mesmas descrições de emoção? Eles tiveram tristeza por Cristo ter morrido daquele jeito. E à semelhança de um velho rei de França, eles teriam dito, aspas, eu queria ter estado com meus 10.000 homens, 10.000 soldados, e eu teria cortado a garganta deles, tão logo eles botassem a mão em Jesus. A ira poderia acontecer a nós outros, se estivéssemos contemplando aquele espetáculo. Mas tais sentimentos não evidenciam verdadeiro arrependimento de suas culpas. A cruz de Jesus não é nada mais, nada menos do que o espetáculo de um mártir. Olhe para a cruz e veja, além de um espetáculo de injustiça, ali está a expiação da culpa de pecadores. Antes de você ver um espetáculo de injustiça, veja a justiça de Deus sendo manifesta, para que um dia os homens pudessem ter libertação da maldição divina. Eu pergunto, você estava lá quando Cristo Jesus
morreu naquele espetáculo. Você estava lá? Não, pastor, eu nasci em 1900 e tanto, não estava lá. Não é isso que eu estou perguntando. Perguntei quando Cristo morreu, Ele morreu por você, representando você. Você estava lá quando Cristo Jesus morreu. Era por sua causa a morte dele. Se você não entender isto, você não entendeu aquele espetáculo de forma nenhuma. Ele estava substituindo você na cruz. É assim que você deve crer. Quando você olha para aquela cena terrível, você devia se ver nela. Você devia se enxergar nela. Apesar ou após participar do martírio de Jesus Cristo, depois de zombar dele com outros companheiros, naquele espetáculo terrível, um soldado exclamou, verso 47, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Foi um inimigo que fez essa declaração. Foi um centurião romano, soldado da corte romana. E os que chegam a este ponto que aquele homem chegou, lembra que a Bíblia diz que muitos verão a Cristo na sua vinda, inclusive aqueles que o traspassaram. Esse centurião traspassou Jesus. Ele ajudou a matar aquele inocente, mas ele reconheceu o seu pecado. Bem-aventurados são os olhos que conseguem ver os seus próprios pecados sendo pagos na cruz de Cristo. Eu queria que Deus trouxesse vocês todos ao Redentor e que vocês se vissem lá na cruz. Vocês pudessem contemplar aquela cena horrível e você sendo a razão última da morte dele. Largue os sentimentos inúteis até que você teve até aqui. Aproxime-se da cruz com verdadeira fé e arrependimento e tome posse da vida eterna. Segunda verdade, observe a lamentação que o povo de Deus que o povo de Deus deve fazer diante do espetáculo da crucificação. Se você vai pertencer ao povo de Deus efetivamente, lamente esse espetáculo com sinceridade de coração. Contemplando a cruz, bata no peito como fez o publicano lá, realmente cônscio e arrependido dos seus pecados. Sem misticismo piegas, pela fé, tente vislumbrar o espetáculo do Calvário. Note bem, lá no centro, entre dois ladrões, o Filho do Homem encarnado tem os seus pés e as suas mãos encravadas na cruz. Ele está em grande angústia, que palavras não podem descrever. Olhe-o bem, olhe-o fixamente, aquele que foi contemplado, adorado por anjos, agora está moribundo por causa dos filhos dos homens. O destruidor da morte está sendo morto. Bata no peito, se você dá conta. Se você vê nessa cena os seus pecados sendo punidos. Sim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, agora humilhado em zombaria. Os homens colocam uma coroa de espírito nele e dizem, Rei dos Judeus. O rei, isso aqui parece não fazer sentido. O Rei dos Judeus pendurado numa cruz. O Rei do Universo,
humilhando-se a si mesmo, deixou-se pendurar na cruz. Ele deixou-se morrer, ele entregou-se à morte. Contemple o espetáculo da cruz e veja a grandeza dos seus pecados. Eu sei que vocês já sabem de tudo isso, mas eu quero recordar isso a vocês. Quero recordar esta cena. Se os seus pecados não fossem tão grandes, não precisaria um sacrifício tão grande de uma pessoa tão importante. A grandeza dos pecados dos homens requer uma pessoa infinita, com duas naturezas, como eu lhes mostrei, para que esses pecados fossem removidos de sobre as pessoas e pregados na cruz. É possível que você nunca vá compreender a grandeza de Jesus Cristo, não vá compreender a realeza, a dignidade da sua realeza, a menos que você compreenda o negror e a vileza dos seus pecados, que exigiu a vida dele como pagamento. Bata no peito e exclame como o publicano fez: "Sê propício a mim, pecador, ó Deus, sê favorável comigo, a despeito de eu não ter mérito nenhum, olha para mim com compaixão, olha para mim com misericórdia." Grandes são as suas culpas, pecador, membro desta igreja. Grandes são as tuas culpas. Por isso, grande é o sacrifício do Redentor. Grandes doenças exigem remédios grandes, poderosos. E o pecado é alguma coisa extremamente grave, mais do que você possa imaginar. Por isso, o tratamento divino com o pecado foi algo extremamente duro. Ele não poupou o seu próprio filho para que pudesse nos poupar. Ao contemplar a cruz, ao visualizar a cena, tinha um cara pregado aqui. Ao contemplar a cena, creia nele. Desce a ele, suplique misericórdia a Deus para que você entenda o significado último desse espetáculo. Contemple o espetáculo da cruz e veja não somente a grandeza dos seus pecados, mas a vergonha deles. O pecado deve ter sido muito vergonhoso para Deus fazer o que fez. Uma das estrofes do hino que nós cantamos fala da vergonha da cruz. Não fala? Da vergonha da cruz. Esse tipo de morte é para quem não prestava. Esse tipo de morte é para gente vil. E o Redentor foi tratado vilmente, vergonhosamente. A Bíblia diz que Jesus Cristo, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Ele tinha todas as razões para ter as alegrias maiores na sua vida. No entanto, ele passou vergonha e não tem coisa mais triste do que você passar vergonha. Ele foi tratado como se fosse um malfeitor, por sua causa, membro desta igreja, por sua causa. Ele suportou a cruz para que nos pudesse conduzir a Deus. Olhe para a cruz e envergonhe-se em pensar que Jesus tomou o seu lugar, passando as maiores humilhações por sua causa. Pense em quem Jesus era e envergonhe-se. Eu estou falando isso aqui para mim. Mas, na verdade, a vergonha, ao invés de ser minha, foi dele. Ele a suportou para que fôssemos livres dela.
não foi suficiente para os homens crucificá-lo. Eles ainda o insultaram. Como se não fosse bastante, eles zombaram de suas orações. Eles zombaram do seu ofício profético, zombaram do seu ofício real, zombaram do seu ofício sacerdotal, zombaram muitas coisas de Jesus Cristo. E os clamores angustiantes de Jesus foram motivo de brincadeiras jocosas. Quando ele, com extrema sede pela perda de sangue, pediu água, zombaram dele dando fel, dando coisa amarga. Perceba quão vergonhosos são os nossos pecados a ponto dele passar tanta vergonha. Lamente-se e diga: Senhor, perdoa-me. Olhe para a face de Jesus e veja as marcas de profunda angústia que indicaram a mais interior tristeza que transcende a mais aguda dor corporal. Isto foi assim porque o amado Pai o abandonou. Deus fê-lo maldito por nossa causa. Que vergonha ele passou. E nós aqui numa boa, nós não refletimos na vergonha da cruz, que ele deixou de lado, mas ele enfrentou a cruz. O que você vê quando contempla o espetáculo da cruz? Quando eu contemplo o espetáculo da cruz, eu vejo a ira de Deus contra os meus pecados que cai sobre o Redentor. Eu estou dizendo de maneira diferente do que eu já disse há pouco. Então eu o escuto gritar lancinantemente: Deus meu, porque me desamparaste. Ele não falou meu pai. Ele estava no lugar de pecadores. E ele disse: Deus meu e Deus meu. Que coisa maldita devem ser os meus pecados. E que maldição deveria vir sobre mim, não tivesse Jesus se interposto entre eu e Deus. Se Jeová tivesse poupado seu filho, ele não me teria poupado. Mas a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, isto é, em favor de todos nós, no lugar de todos nós, ele o entregou. O que você vê quando você contempla o espetáculo da cruz? Quando eu contemplo o espetáculo da cruz, eu vejo Jesus se oferecendo a si mesmo voluntariamente. Ele não precisava ter morrido se não quisesse. Ele podia ter mandado descer legiões de anjos do céu e acabar com toda aquela pantomima, toda aquela palhaçada, toda aquela injustiça contra ele. Mas ele ofereceu-se voluntariamente, porque os nossos pecados são sempre voluntários. Você não pode dizer: eu peco porque eu sou obrigado a pecar. Não. Se eu admitir que você é obrigado a pecar, eu tenho que admitir que você é obrigado pela sua própria inclinação pecaminosa. Mas você não tem coragem de dizer que você é forçado a pecar, você peca porque você quer. Precisamos dizer que nós não temos justificativas para os nossos pecados, que pecamos contra o amor de Deus, porque nós queremos fazer isso. Portanto, supliquemos-lhe compaixão, misericórdia. Batamos em nosso peito como faziam os médio-orientais e
declaremos-nos pecadores diante de Deus, ofensores do Deus Santo. Contemple a cruz e veja Ele dando-se a si mesmo de livre e espontânea vontade. Ele disse assim, no capítulo 10 de João: eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira a vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Cristo se entregou voluntariamente. É como se Deus tivesse dito: quem é que vai pagar a conta? Ele disse: eu pago. Jesus é advogado. Eu comentei com vocês rapidamente num desses dias. Advogado é aquele que pleiteia a causa dos devedores, a causa dos pecadores. Mas ele é um advogado que faz mais do que pleitear a causa, mais do que interceder perante o juiz pelos pecados dos seus clientes. Ele paga a conta dos clientes. Voluntariamente ele se oferece para tomar o lugar dos seus clientes, dos pecadores. Foi esse espetáculo que os homens viram, mas eles não compreenderam. E este é um espetáculo que você tem que compreender. Enquanto você não entender o que está por detrás daquele espetáculo, você não é crente. Nós precisamos compreender o que foi feito naquele dia. Quando eu contemplo o espetáculo da cruz, eu vejo o remédio de Deus sendo desprezado, rejeitado. As pessoas zombaram de Jesus lá na cruz. Ele foi pendurado, ele amou até o fim, isto é, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Isso significa, amou-os até as últimas consequências. E a consequência última é a morte. Mas, no entanto, muitas pessoas não querem saber disso. Boa parte dos crentes evangélicos não entendem esse tipo de coisas. Pendurado no madeiro, ele tem convidado você a desfrutar da sua vontade. Vez por outra, ele dizia: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. As pessoas ouvem isto e ficam impassíveis. Na igreja tem gente que não compreende estas coisas. Acha até uma pantomima as coisas que nós fazemos numa hora de culto como esta. Eu não entendo isso. Entendo sim. Você precisa da ação graciosa de Deus para você compreender estas coisas. Ninguém compreende estas coisas por si mesmo. Ninguém entende a razão última do espetáculo do Calvário, a não ser que a graça de Deus inunde, encha o seu coração. E eu oro a Deus para que você compreenda isto. Eu não estou acusando você de não entender. Todos os homens são ingratos. Todos os homens são endurecidos pela ingratidão. Mas eu estou persuadido de que há eleitos de Deus desde a fundação do mundo aqui neste auditório. Alguns deles não são crentes ainda, mas um dia eles virão à fé. Um dia eles confessarão a Cristo Jesus como Salvador pessoal deles.
Um dia vocês que hoje não são crentes, vocês estarão no céu com Ele. Vocês vão cantar 1000 louvores a Ele. Mas hoje vocês desprezam o Salvador. E se não desprezam confessamente, desprezam-no nas atitudes, porque alguns de nós não tomamos posição ao lado de Jesus. Não temos tido coragem de assumir o personagem central daquele espetáculo. Quando eu contemplo o espetáculo da cruz, eu me faço uma porção de perguntas. Como? Até quando eu ficarei impassível diante da cruz? Até quando eu falarei às pessoas sobre Cristo Jesus sem o meu coração arder? Até quando exibirei ingratidão para com o meu Salvador, enquanto Ele me mostra tanta seriedade no seu interesse por mim? Até quando não serei consagrado inteiramente ao meu Salvador? Até quando eu serei desleal a Ele, àquele que é tão leal comigo? Até quando o meu coração não vai pulsar fortemente por Ele, quando Ele tem o seu coração em mim? Até quando somente parte do meu ser está ligada a Ele? Eu pergunto, até quando? Pergunte-se a si mesmo. Até quando você vai ficar, desculpe a minha expressão, até onde você vai ficar esquentando o banco? Até onde você vai ficar frequentando a igreja sem tomar posição ao lado de Jesus Cristo? E eu digo, ó meu coração, até quando será assim? Mas deixe-me eu dar um tom diferente neste meu sermão. Naqueles dias daquele espetáculo, esse espetáculo era horrível. Hoje não é mais assim. Os discípulos de Jesus não sabiam o que iria acontecer depois, mas agora você e eu sabemos o que aconteceu depois. As notas do Calvário para mim não são tristes somente. As notas emitidas do Calvário têm um sonido alegre. As notas do Calvário soam musicalmente doces também. Afinal de contas, eu não estou na mesma condição dos espectadores daquele triste dia. Jesus não está morto agora, não mais. Mas Ele é o Senhor vivo. Ele não é motivo mais da minha lamentação. E então a minha tristeza se converteu em alegria e ação de graças. Agora Ele reina gloriosamente e não mais está pendurado no madeiro. Ele apareceu aos seus discípulos e agora, através dele, Deus tem nos falado nestes últimos dias. Não lamente a morte dele agora. Se você quiser continuar lamentando, lamente os seus próprios pecados. Jesus é vivo, Ele não morrerá nunca mais. Ele fez isso de uma vez por todas. Uma só vez. Olha para o céu e agradeça a Deus, porque a morte não teve mais domínio sobre ele. O argumento para a alegria sobrepassa o argumento da tristeza. É como a mulher que está para dar à luz, e está em dores, mas nascido o filho, ela não se lembra mais das dores, porque lhe é nascido um filho. Assim, no pensamento do Senhor ressuscitado, que tomou posse da coroa, esqueçamos a lamentação da cruz e das tristezas daquele
horroroso espetáculo. Se eu puder dizer isto, deixe os sinos dobrarem dentro de você, deixe os sinos tocarem, porque pela morte de Cristo, as coisas da condenação foram deixadas para trás, porque a ira de Deus foi satisfeita, e eu falei dessas coisas nesses dias. No Calvário, Jesus foi um soldado solitário, lutando contra as forças espirituais do mal, mas lutando contra a ira do seu Pai contra ele. E ele venceu. Ele levou cativo o cativeiro. Ele venceu tudo quanto, tombando, disse: está consumado, nada mais resta para fazer. Alegre-se, porque de lá para cá milhões e milhões têm sido salvos. Você que é crente em Cristo Jesus, vai ver um dia do outro lado da existência uma grande multidão, uma inumerável multidão de companhia dos eleitos remidos. Eles estarão vestidos com vestiduras brancas, como foi lido aqui, numa imensa procissão. Eles virão das mais variadas partes do mundo, de todos os climas. Pessoas estão chegando ao céu. Uma vez eram como a escarlate em seus pecados, eram vermelhos como o carmesim em seus pecados, mas agora eles são alvos como a neve, brancos como a lã, porque foram alvejados pelo sangue do Cordeiro. Aquela turma, naquele lugar que você vai ver e você vai partilhar dessa turma, não haverá mais tentação. Não vai haver tentação externa, porque o diabo àquela altura terá sido lançado no lago de fogo. Não haverá mais tentação interna, porque Deus terá limpado todo o seu interior. Você não terá tentações que vêm do seu próprio interior. E você estará diante do trono, num espetáculo muito mais encantador, muito mais maravilhoso, onde você não vai vê-lo mais estendido numa cruz, você vai vê-lo sentado num trono, que a Bíblia chama de trono da sua glória. Regozije-se por isto. Jesus disse que os cristãos deveriam se regozijar, não porque, isso é daqueles 70 discípulos, regozijai-vos não porque os demônios se vos submetem, mas regozijai-vos porque os vossos nomes estão escritos, arrolados nos céus. Só vai estar do outro lado desta existência aquele que em algum sentido entendeu o espetáculo da cruz e creu naquele que era o centro do espetáculo. A grande alegria nossa é que a cruz foi o lugar onde Deus foi mais glorificado. Você cantou assim: a glória da cruz. A cruz é glória, porque a cruz é o meio pelo qual Deus trouxe todos os pecadores eleitos para a salvação em Cristo Jesus. Jesus era como um vaso de alabastro, um vidro de precioso perfume. Os homens quebraram o vaso, e aí que o perfume se espalhou e atingiu gente do mundo inteiro. Da cruz o perfume derramou-se e encheu o mundo com a sua fragrância. Poeticamente eu digo: ó natureza, tu adoras a Deus com tuas montanhas, com os teus vales, com as tuas florestas. Tu exaltas a Deus com as tuas árvores,
com os teus mares, com as tuas tempestades em chamas de fogo. Com tudo isto, ó natureza, tu não és capaz de glorificar a Deus como Jesus Cristo glorificou, quando ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Ó céus, com todos os teus anjos rejubilantes, com teus querubins e serafins, com o esplendor dos teus hinos e dos teus corais e das tuas harmonias, enfim. Ó céus, tu não podes revelar a justiça de Deus como Cristo a revelou quando foi pendurado naquele espetáculo. Ó inferno, ó lago de fogo, com teus horrores infinitos e chamas inapagáveis e dores incessantes e ranger de dentes com as tuas torturas físicas e espirituais. Tu não podes revelar a justiça de Deus como Cristo a revelou quando foi pendurado no madeiro. Ó terra, ó céu, ó inferno, ó tempo, ó eternidade, ó coisas do presente, ó coisas do porvir, ó coisas visíveis e invisíveis, vocês são apenas espelhos embaçados da divindade, comparados ao Cordeiro sem defeito e sem mácula. Ó Deus, eu não te vejo em nenhum outro lugar, como no Gólgota, onde o Verbo encarnado revela ao mesmo tempo a justiça dele e as misericórdias dele. Ali, tu foste mostrado em teu esplendor e glória, ó Deus. Eu vou terminar. Muitos de nós temos contemplado a cena da cruz. Alguns até têm nas suas casas quadros pintados com 3 cruzes, com uma cruz no centro. E alguns de nós gostam daquilo como alguma coisa que enfeita. E temos emoção que logo depois passa e tudo volta como era antes. Você tem visto o espetáculo da cruz com emoção, que logo depois vem a se tornar como era antes? Você tem visto o espetáculo da cruz com tristeza por causa de uma grande injustiça cometida? Só isso. Contemple a cruz, se você fosse como você fosse o único culpado daquele espetáculo. Veja o Redentor tomando as suas penalidades. Chore se quiser, mas chore de arrependimento. Deposite a sua confiança em Cristo, seu Salvador. Não se esqueça, deveria ser seu aquele pagamento. Se foi seu, você está livre dele de uma vez por todas. Creia, portanto, mas se você não estava lá quando o Redentor morreu, isto é, se você não estava representado na cruz, você ainda vai pagar a conta dos seus próprios pecados. E não haverá então mais misericórdia. Não haverá graça. Você vai ser punido infindavelmente, se você não compreender e não crer naquele que era o personagem principal daquele espetáculo. Contemple a cruz e regozije-se, porque ali está a sua vitória, ó cristão. Ali está o seu Deus triunfante sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Paulo pergunta. A cruz para muitos é símbolo de derrota, mas derrota de nossos pecados, não derrota de Jesus.
Regozije-se agora ao contemplar a cruz, se você é um daqueles por quem Jesus Cristo morreu. Seja Deus gracioso com você. Sobre você, Deus levante o seu rosto e lhe dê a paz. E Ele tenha misericórdia de você. E encha-o com a graça de Cristo Jesus, com o amor do Pai, e encha você com a comunhão de Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém.